Felipe Luiz comanda na manhã dessa sexta-feira último treino antes do jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Palmeiras tenta atravessar Flamengo em contratação. Jornalista vê com bons olhos a vinda de Neymar para o Mengão. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que não deixem de dar o like. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscreva-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos para 1, 2, 3, até 5 amigos rubro-negros para ajudar aí no nosso crescimento. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Galera, começar esse vídeo com aquela palavra de meditação, né? Nessa sexta-feira de sol, previsão de mudança de tempo para esse final de semana. Então vamos lá, Salmo 119, versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pedi a Deus que esteja abençoando cada lar a qual esse vídeo esteja chegando e que essas bênçãos se estendam a seus familiares e que essa seja a melhor sexta-feira de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Galera, vamos aqui para as informações. Está aí um reboliço tremendo por conta o Bruno Henrique ter sido inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E muitos jornalistas estão criticando, principalmente o pessoal da mídia verde, que não se conforma porque disse que outros atletas que tiveram a mesma atitude de Bruno Henrique tiveram penas aí de 365 dias, de meses e mais meses de punição, já que o Flamengo não conseguiu. O Benja, cara, o Benja parecia que estava chorando ontem, o Flamengo é muito forte mesmo, que não sei o quê. Mili Fusquinha, né, também criticou. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas vamos falar sobre o treino do Flamengo, né? O Felipe Luiz define o time titular do Flamengo para o jogo contra o Sport no treino de hoje, sexta-feira. Inicialmente, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Saul Niguez, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Contudo, o time ainda pode haver mudanças, né? Porque o Felipe Luiz vai definir realmente quem vai entrar em campo hoje no treino, ele vai ver quem vai estar melhor, porque tem aí problemas de jogadores lesionados, tem jogadores aí que estão à disposição das suas respectivas seleções. Segundo a programação do Flamengo, o elenco rubro-negro inicia a última atividade antes da 12ª rodada em treino na manhã dessa sexta-feira às 9h30. Vale mencionar também que, apesar da provável escalação mencionada, o Felipe Luiz pode mandar a campo um time completamente diferente. Isso aí nós estamos conjecturando o time que o Felipe Luiz talvez mande a campo, tá? Isso porque, devido à quantidade de convocados para a data FIFA, além de jogadores lesionados, o técnico deve mandar a campo um time misto. Na zaga, por exemplo, pode ser o jovem João Vitor, que faça a dupla com Léo Pereira. Lembrando que Léo Ortiz está com problemas físicos, né? Para o jogo na Arena Pernambuco, a delegação do Flamengo viaja para Recife na tarde de hoje, né? Após o treino, e o voo do Flamengo está previsto para sair do Rio de Janeiro às 15 horas, previsão de chegada lá em Pernambuco às 18 horas. Então essa daí é a informação. O Flamengo treina hoje pela manhã, Felipe Luiz vai definir os 11 iniciais, né, podendo aí ter novidade, o jovem da base podendo fazer dupla aí com Léo Pereira. Flamengo voo sai às 15 horas, chegada às 18 horas, tá? Bom, vamos falar aqui sobre o assunto Bruno Henrique. Colunista do UOL opinaram sobre o resultado do julgamento de Bruno Henrique. O Juca Kfouri disse o seguinte, abre aspas: Superior Tribunal de Justiça Desportivo passou um pornográfico recado ao jogador de futebol no Brasil. Fraude à vontade, nada acontecerá, fecha aspas. Tá? Opinião dele, tá? A Mili Fusquinha, o Mili Lacombe,
Diz o seguinte aqui, abre aspas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu hoje, no caso ontem, que no futebol, informação privilegiada não é ato grave. Se for jogador de um time grande, vale uma multa colossalmente menor do que o salário mensal. Mili, lembrando que essa multa de R$100 mil é o teto máximo, tá? Independente do salário do jogador. Se fosse um jogador da base que recebe aí 50 mil, 20 mil por mês, a multa seria a mesma. É o teto máximo, dona Mili Lacombe. Você, que é uma jornalista que cobre futebol, era para saber melhor do que eu, que sou apenas um torcedor, tá? Bom, ela disse, continua aqui, e não se fala mais nisso. A partir de hoje, se organizar direitinho, todo jogador de time grande pode lucrar com aposta, fecha aspas. O Júlio Gomes disse o seguinte aqui, abre aspas, se não há provas e Bruno Henrique é inocente, a multa é até pesada demais. É esse o meio do caminho que incomoda, mas no caso, se é inocente, não tem que ter punição alguma. Se é culpado, deveria ter uma punição muito mais pesada e acabou em pizza, fecha aspas, disse ele, né? Bom, Alicia Klein, do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, a Alicia Klein, né, do UOL, diz o seguinte aqui, abre aspas, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva escreveu hoje uma página mais vergonhosa da história, tornando a manipulação de jogo uma ofensa mais branda que a falta de jogo. Como a impunidade é semente do próximo crime, podemos esperar a infiltração cada vez mais pesada das máfias das apostas no futebol. Fecha aspas. Gente, eles aqui não são formados em direito, eu não vou dar minha opinião, né? Porque eu não sou formado em direito, nem tampouco eles são jornalistas, são comentaristas, e você vê que o ranço maior deles não é pela absolvição de Bruno Henrique, mas porque é um jogador do Flamengo. Porque a maioria deles aqui, ou se não todos eles, são de São Paulo. E a mídia verde é completamente contra os times do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, né? Então, meus queridos, eu quero saber se eles vão vir, né, questionar o problema aí que houve com o goleiro Cássio, lá no Allianz Parque, que foi arremessado uma garrafa de isotônico nas costas dele, tá? O Palmeiras fez um boletim de ocorrência, o torcedor que fez isso foi identificado, torcedor não, marginal que fez isso foi identificado. Esse caso aconteceu no dia 26 de outubro. Estamos no dia 14 de novembro. Até hoje não se falou nada sobre o julgamento, porque o juiz colocou lá na súmula, né? E o que isso pode acarretar? Perda de mando de campo. Mas é o Palmeiras. Dificilmente esse caso será julgado esse ano. E se for julgado ano que vem, vai fazer a mesma coisa. Vai ser aplicada uma multa financeira. Olha só. Um torcedor atirou uma garrafa de isotônico no gramado durante o segundo tempo do Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque e acertou em cheio a cabeça do goleiro Cássio, que caiu no gramado e reclamou muito com a arbitragem. A garrafa de isotônico estava parcialmente cheia, que aumentou seu peso e causou a reação de Cássio. De acordo com o previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, atos como desordem, lançamento de objeto em campo, pode gerar multa de R$100 a R$100 mil. Em casos considerados de elevada gravidade, é possível até que o clube seja punido com perda de mando de campo. Como é o Palmeiras, não vai ter perda de mando de campo, e a multa aí deve ser de R$100 apenas. Ou não? Eu não vejo ninguém questionar isso. Não vejo ninguém falar sobre isso. Não vejo... Mas, cara, é a mídia verde. Então vamos levantar uma campanha. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vamos julgar o caso aí do torcedor que arremessou uma garrafa de isotônico dentro do gramado do Allianz Parque no jogo Palmeiras e Cruzeiro, para que haja aí que providências sejam tomadas. Então, vamos lá, mudando aqui de assunto, né? Conforme apurou aí a ESPN, a Udinese da Itália tentou abrir negociações recentes, mas o argentino rejeitou qualquer conversa e, segundo pessoas próximas, tem a intenção de aumentar ainda mais
sua história no clube. Estou falando aqui do goleiro Agostinho Rossi, tá? Que recebeu propostas aí, segundo a ESPN, da Udinese. Lembrando que a Udinese foi o primeiro time fora do Brasil que o maior ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o Galinho de Quintino, jogou, né? Inclusive com o dinheiro da venda de Zico, foi comprado o terreno onde hoje é o CT Ninho do Urubu. Bom, para se ter ideia do quanto o arqueiro vem sendo considerado peça-chave no Flamengo, a diretoria incluiu entre os jogadores que devem ter vínculo e revisados pelo departamento de futebol. Ele não vai ter uma extensão de contrato ainda, o contrato dele vai até 2027, mas ele vai ter uma compensação financeira. E ele disse o seguinte aqui, o Rossi: neste momento, embora a renovação ainda não tenha sido tratada formalmente, há um consenso sobre a intenção de estender a parceria, mas sem pressa, já que o atual vínculo é longo. Então, galera, renovação de contrato dele só deve ser tratada no final de 2027, que é quando termina o contrato do mesmo, né? Neymar está às vias aí de deixar o Santos e o nome dele voltou a ser novamente vinculado ao Flamengo. Ele nunca escondeu o desejo que ele tem de jogar no Flamengo, ele nunca escondeu o carinho que ele tem pelo Flamengo, inclusive ele utiliza sempre camisas do Flamengo, né? Em fotos, em vídeos, fazendo alusão ao seu carinho, à sua admiração pelo Flamengo. E a eminente queda do Santos para a Série B em 2026, né? Ainda não tem nada certo, vai depender muito dos próximos jogos. Neymar não deve permanecer no Santos, né? E segundo o Fábio Sormani, a contratação de Neymar não é só um sonho, com ele, o faturamento do Flamengo poderia saltar de 1,7 bilhão para 2,5 bilhões por ano. Sormani ainda destaca o poder da nação e da mídia para impulsionar ainda mais esse negócio. Abre aspas. Torcida, televisão, fecha aspas. O craque traria um impacto financeiro, mediático, sem precedentes ao futebol brasileiro. Eu, na visão de contratos, né, de patrocínio, a vinda do Neymar seria muito bom. Mas para a parte futebolística, não vejo com bons olhos. Traria muito mais mídia ao Flamengo, traria muito mais patrocínio ao Flamengo. Tipo assim, o pai do Neymar chega pro José Boto: José Boto, tá vendo todos esses patrocinadores do Neymar? Se vocês o contratarem, eu trago todos esses patrocinadores para o Flamengo. E dá essa possibilidade. Mas eu não vejo com bons olhos, dentro das quatro linhas, Neymar, né, fazendo aquilo que o Neymar de outrora fazia. Ele mesmo falou que o Flamengo tem a estrutura perfeita para ele voltar a ser o Neymar de antigamente. E aí, o que vocês acham dessa visão, né, empresarial, dessa visão financeira da vinda de Neymar para o Flamengo? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Mudando aqui de assunto, o presidente do Flamengo, BAP, criticou em entrevista ao Poder 370 6 gestores que levam seus clubes à recuperação judicial. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas: a vida é feita de escolhas. Você tomar decisões que quebram o seu negócio e você continuar à frente do negócio tendo uma segunda, uma terceira chance, não cumprindo com as obrigações que você acordou, nem terceiros, e nem me parece o melhor caminho. O fato de estar em Rio de Janeiro, recuperação judicial, não muda absolutamente nada o ponto de vista da gente. O Rio de Janeiro é consequência de uma série de atitudes e escolhas que cada clube fez. Essas escolhas não podem ser consideradas eventos como ciclones ou tornados que nos afetam. Foram escolhas que cada clube fez e os que levam a essa situação. Nós acreditamos que não é justo quando não há consequências para isso, fecha aspas. Bom, ele ainda continua criticando clubes com problemas financeiros que continuam contratando e não saldando os seus compromissos, tá? Essa daqui ele jogou, né? Ciclones e tal, aí já é mais para o pessoal do Sul, né? O Internacional, que alega esses problemas que houveram climático lá,
que tem atrapalhado as finanças do clube e mesmo assim eles continuam contratando, né? Bom, mudando aqui de assunto, Michael do Flamengo é alvo do Corinthians, meus queridos e minhas queridas. Apesar de estar punido por transfer ban, o time paulista aí monta uma lista de reforços para 2026. A ideia é que a dívida que causou o transfer ban seja paga agora em dezembro. Michael é um dos nomes na lista. Dorival Júnior não abre mão de um reforço qualificado para a beirada do ataque, tá? O Flamengo tem interesse em negociar o atacante, pois se trata de um jogador pouco utilizado e caro, com um custo de cerca de R$1 milhão por mês. A ideia do Corinthians é tentar uma contratação em definitivo de graça ou por empréstimo. Everton Cebolinha é outro atacante do Flamengo que Dorival Júnior gosta muito. E o entendimento é de que o valor seria inviável para o Corinthians. Bom, o Corinthians ainda quer levar o jogador de graça por empréstimo. Lembrando que qualquer negociação que o Flamengo venha fazer com clubes brasileiros, ele pede garantias bancárias para não ter mais problemas de tomar calote. Então, ou o Corinthians apresenta as garantias, primeiro tem que pagar a dívida para poder ser liberado do transfer ban, que ele não pode contratar jogador nenhum. E depois apresentar ao Flamengo garantias bancárias para que o negócio seja sacramentado, tá? Bom, mudando aqui de assunto, olha só. Quando eu já sabia que poderia continuar jogando normalmente, foi quando eu senti mais vontade ainda de voltar ao Flamengo, disse Lucas Paquetá em entrevista ao GE. Vamos para as aspas de Lucas Paquetá? Tive algumas conversas com o Felipe Luiz, que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários. Fecha aspas. E ele continua aqui, abre aspas. E eu tentei muito, só que infelizmente, mais uma vez entrei naquela de respeitar o meu clube, de não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, que eu tenho carinho enorme, então deixei acontecer e realmente não aconteceu. Sei que em algum momento essa volta vai acontecer, fecha aspas, concluiu Lucas Paquetá. Gostaria muito de ter Lucas Paquetá de volta ao Flamengo, cria do Ninho, um bom jogador, tá? Um atleta que entrega tudo dentro de campo. Bom, então vamos mudar aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, porque o Palmeiras tenta atravessar e dar um balão no Flamengo na negociação envolvendo o atleta Tati Castellanos. De acordo com informação do portal Mercado da Bola Net, Palmeiras enxerga Castellanos como uma opção viável caso Vitor Roque seja vendido. Enquanto isso, o jornal italiano De Laziale informou que o Flamengo deve retornar os contatos pelo argentino em janeiro de 2026. O atacante de 26 anos tem contrato com a Lazio até junho de 2028, o que torna qualquer negociação complexa e de alto custo, tá? Na última janela, o clube italiano fixou o preço mínimo de 25 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais, para liberar o atleta. O Flamengo tentou reduzir o valor pedido, buscando aí uma forma de viabilizar a contratação, mas as conversas não avançaram. Mesmo assim, Tati Castellanos demonstrou entusiasmo com o projeto e com a proposta salarial apresentada pelo rubro-negro, meus queridos e minhas queridas. Então, Palmeiras tentando atravessar o Flamengo na contratação de Tati Castellanos para 2026, tá? Bom, o Romário Júnior, né, fez uma apuração aí sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz e ele deve permanecer no Flamengo para 2026. Então vamos lá. Ó. De acordo com as apurações do jornalista Romário Júnior, o acordo já está no processo de troca de documentação e Felipe Luiz terá um belo aumento salarial, passando a receber cerca de R$1,5 milhão por mês. O comandante flamenguista recebe um dos menores salários entre os técnicos do futebol brasileiro. Agora será mais valorizado por conta de tudo que vem conquistando. Abel Ferreira é dono do maior salário do futebol brasileiro,
português recebe no Palmeiras algo em torno de 3 milhões e Dorival Júnior fica em segundo, que recebe 2 milhões lá no Corinthians. Jorge Sampaoli completa o top 3 com 1 milhão e 600, seguido de Leonardo Jardim com 1 milhão e meio e Vojvoda no Santos com 1 milhão e 400. E Felipe Luiz agora será o quarto, junto com o treinador do Cruzeiro, mais bem pago do Brasil. Bom, que tudo corra bem, que Felipe Luiz consiga renovar o seu contrato com o Flamengo. Ele tem tudo para fazer um bom trabalho, mas lembrando, trabalho de técnico é um trabalho de longo prazo. Não adianta querer fazer exigências agora. A gente cobra, a gente exige porque nós somos rubro-negros, nós somos torcedores, temos sangue rubro-negro torcendo, correndo nas nossas veias. Tá mudando de assunto aqui rapidinho. O Arrascaeta falou sobre o Flamengo em entrevista da seleção uruguaia. Ele disse o seguinte aqui, o nosso 10. Muito feliz. A verdade é que o Rio é minha casa. Me sinto assim com a minha família. No Flamengo tenho sempre chance de brigar por coisas importantes. Me sinto feliz por tudo que temos conquistados. Fecha aspas, disse Jorgian de Arrascaeta, que vai entrar em campo aí pela seleção do Uruguai. Gente, estão querendo elitizar cada vez mais o Maracanã. Primeiro pela precificação dos ingressos, né? Que estava lá em cima, mas teve uma quedinha. Agora, o Flamengo informou que os torcedores que compraram ingressos para os setores Maracanã Mais e Oeste Inferior do Maracanã deverão assistir os jogos sentados. A medida começa a valer no duelo contra o Bragantino no dia 22 de novembro. Cara, vamos ver se vai dar certo? E o que eles vão fazer com os torcedores que não quiserem assistir ao jogo sentado? Eis a questão. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.